pergunta que eu quero fazer para você que está nos assistindo é: o que você faria se você estivesse nos seus últimos momentos de existência? Se o mundo em que você vive fosse simplesmente desaparecer, você viveria todas as experiências que você quer ou você ia parar para pensar primeiro no que seria importante fazer nesses últimos momentos? É sobre esta questão que eu vou conversar a partir de agora aqui no nosso Jornal do Piauí com o homem que idealizou o espetáculo Senhora. Eu estou falando aqui do Lucas, que já está aqui do meu lado. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. Obrigado, Joelson. Obrigado. Lucas Abá conversando com a gente a partir de agora no Jornal do Piauí a respeito deste assunto. Lucas, como é que você propõe essa reflexão através do teatro? Boa. O teatro ele é um espaço é um acontecimento, né? Um espaço onde o acontecimento cênico pode ser percebido. Então, eu acredito que criando esse ambiente onde as pessoas consigam, de alguma forma, fruir desse espaço, né? Fruir das palavras que são compartilhadas nesse ambiente, é possível, de alguma forma, pensar a respeito das questões que são formuladas, né? Nesse acontecimento cênico. Você acha que a gente só costuma pensar nas coisas importantes quando a gente chega na situação de urgência, de emergência? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas eu também acredito que nós temos tempo para pensar sobre as coisas. E é sobre isso que a peça fala, né? A peça traz uma reflexão sobre tempo, sobre memórias, sobre ancestralidade. A peça é um monólogo. É um monólogo. É você no palco. Isso. Agora, muita gente que está acompanhando a gente imaginaria assim: chegou os últimos momentos, vou fazer aquilo, a primeira coisa que me vier na cabeça. No seu espetáculo, o que você faz é parar e vai para um local que é um local de sua intimidade e da sua memória. Que local é esse? O local é um quintal. É um quintal justamente pensando em todas essas referências que a gente tem, né? Pensando essa região onde a gente vive, por exemplo. Na minha infância, eu tive acesso a um quintal muito grande, muito amplo. E, para mim, sempre chegou como um local onde eu pudesse tanto experimentar as minhas experiências enquanto sujeito, criança, né? Vivendo naquele espaço, naquela geografia, com aquelas referências, né? De pés de manga, né? De muita árvore, de pessoas muito familiares muito próximas, né? A mim. E aí o quintal ele surge para mim então como esse campo poético, sobretudo poético, mas também como um campo que me dá repertório, né? Que me traz material para que eu pudesse pensar sobre o mundo, sobre a ao invés de viver os últimos momentos, você se refugia no quintal. Isso. Agora, tem muito da referência, falou um pouco da sua referência pessoal. Como é que você ajuda a enriquecer essa experiência pessoal na formação desse cenário, por exemplo? Certo. Você pega elementos que fazem parte da vida real? Sim. Uma questão que eu estou propondo nesse espetáculo é pensando em como o nosso repertório pessoal, ele de alguma forma, a partir de uma visão poética, né, sobre o cotidiano, sobre as nossas referências, as nossas vivências, as nossas ancestralidades, a gente consegue de alguma forma poetizar esses ambientes. E aí, no meu caso, como eu sou ator, né, trabalho com teatro, eu transformo isso na linguagem teatral, né? Eu trabalho a partir da linguagem teatral. Então, o exercício é esse. O exercício é captar esses elementos do cotidiano, do meu quintal, né? Essa é a minha referência. E a ideia é entender qual o trânsito que eu posso fazer a partir dessas referências, né? Desse local especificamente, passando para a linguagem teatral e entendendo como ela, de alguma forma, cenicamente, pode ser potencializada. Né? Então é uma bacia que você conheceu na sua infância, aqueles objetos reais. Exatamente. Agora é um monólogo que tem dois personagens. Como é que isso funciona? Certo. É um monólogo que tem dois personagens, mas o segundo personagem ele é uma memória. E ele é uma memória que acontece dentro de mim, é uma memória que vive dentro de mim. E, inclusive, é uma reflexão que eu proponho na peça. Né? A ideia do espetáculo é a gente perceber o que existe dentro da gente, né? Quando a gente conversa com alguém, por exemplo, quando a gente escuta alguém falar de alguma memória, a gente escuta imagens, né? Geralmente a gente escuta imagens, né? Paisagens que as pessoas viveram. E essas paisagens, elas vivem dentro das pessoas, né? Então, pensando esses dois personagens, né, eu e esse outro personagem, que é uma figura envelhecida, é a figura de uma mulher, é uma senhora, mas que não aparece, eu só faço alusão a ela através de um vestido que está pendurado no cenário, que é um vestido também, um objeto pessoal, né, pertenceu à minha avó. E a ideia é entender que essa memória, essa pessoa, essa mulher,
ela acontece também dentro de mim, dentro das pessoas que tiveram contato com essa pessoa, né, com essa figura. E parece que é você conversando consigo mesmo para chegar a alguma conclusão sobre o que fazer nas últimas horas, né? Sim. Agora, Lucas, o espetáculo vai ser montado onde e que horas? O espetáculo vai ser montado no Torquato Neto, é um teatro de trás do 4 de setembro, fica ali no Complexo Cultural do Clube dos Diários. Eu entro pelo Clube dos Diários? Você entra pela galeria do Clube dos Diários, naquela avenida em frente ao Banco do Brasil. Sim. E ele vai acontecer hoje às 20 horas da noite. Amanhã e depois, dias 18 e 19, vai acontecer às 19 horas. É um espaço relativamente, um espaço pequeno. É intencional a ideia do quintal ser ali menor, reduzido? A princípio, quando eu pensei esse espetáculo, eu pensei em fazer uma espécie de estúdio também, né? Eu pensei, a princípio, alguns espaços daqui que tivessem esse formato, mas aí por várias questões eu não conseguia, e eu pensei, então eu vou levar para um teatro tradicional, né, com palco italiano, mas que tenha uma característica mais intimista, né? Que a plateia, de alguma forma, esteja muito próxima de mim. Inclusive, dos detalhes da cenografia é que o cenário ele se esparrama pela plateia, né? Eu tento transportar esse lugar que é o quintal através de cheiros, né? Através de folhas secas, sendo esparramados pela plateia. Sensorial, então. Também, assim, também. Acaba tendo. Olha que interessante. Bom, o espetáculo, então, hoje, sábado e domingo. Isso, hoje, sábado e domingo. Tá bom. Você chegou a alguma conclusão sobre o que é que a gente deve fazer nas últimas horas ou não? Não. Eu sugiro que nos últimos momentos a gente só recorra às nossas memórias, que a gente recorra às nossas vistas, porque é isso que a gente tem, é isso que a gente carrega, é o que a gente é, de certo modo. Então, né? de certo modo, viver as últimas horas seria reviver uma vida inteira. Então, certamente. A proposta, vamos ver qual é essa proposta. O espetáculo 100 horas vai ser hoje, amanhã e domingo, todos na Sala Torquato Neto. Todos na Torquato Neto. É hoje às 20 horas, amanhã e depois às 19. Muito obrigado, viu, Lucas? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado a você pela participação aqui com a gente.